Oi, galera, mais um vídeo da professora Valéria. Peço o carinho de vocês. Nós vamos relembrar e vamos continuar, tá certo? O que que nós vamos relembrar? Nós vamos relembrar como são esses poemas concretos e vamos dar continuidade ao nosso projeto, porque a ideia é que a gente produza poemas concretos. Vocês lembram, meus queridos, eu vou passar rapidamente dos poemas concretos, né? Lembra que a gente tem esse daqui, se não é o fim, recomece, que tem a forma circular. Lembram também do outro vídeo que a gente também trabalhou sobre a boa música, que ele tem o formato de nota musical. Nós também fizemos aqui a página, o poema que vocês recortaram, né? E vocês criaram, cada um criou a sua criação, e eu fiquei muito feliz que saíram criações maravilhosas. E a partir desse poema aqui, em forma de espiral, como a gente já havia mostrado no outro vídeo. Aproveitando esse vídeo, né, estou só apresentando os poemas concretos, esse também do Fábio Bahia, aquela botinha, né, tá grande aqui, tá bom? Que vocês fizeram e eu fiquei muito feliz. Também tem o poema concreto do Fábio Bahia, da lâmpada, né? E aí, meus queridos, lá na página do Aprender Sempre, na página 45, tem aqui qual é a nossa principal proposta agora para esse vídeo. Então, nós temos aqui, ó. Nesta aula, vamos trabalhar com poemas concretos e seus recursos. Além disso, vamos planejar e escrever um poema concreto. Para isso, relembremos para quem estamos escrevendo, por que e como será nossa apresentação. Bom, todo produto final, ele tem que ser pensado e planejado com muito carinho, meus queridos. Então, a gente primeiro tem que pensar no conteúdo, para depois pensar nesse desenho, nesse formato da mensagem que a gente quer expressar. Então, nesse livro, você vai ver que na página 45, você vai ter vários poemas. Então, tem aqui, ó, o elefantinho, tá certo? As borboletas. Deixa a professora continuar. Na página 46, nós temos a tanta tinta, enchente, que no momento eu não vou ler, só estou falando sobre os títulos dos possíveis poemas que vocês precisam estar lendo. Aqui no meio do caminho, a porta. Bom, qual é a proposta da página 48? A proposta é que a gente escolha, né? Escolha um poema, preencha essa tabela, para que a gente possa já começar a esquentar, a ter ferramentas para a gente conseguir construir o nosso poema concreto. Porque não é difícil, mas também não é tão fácil, meus amores. Então, há necessidade de que a gente se aqueça primeiro, para depois a gente fazer o nosso próprio poema concreto. Meus queridos, como a gente está em aula remota, então eu vou precisar dar um norte para vocês. Então, vamos aqui, ó. Planejamento do poema. Então, nós vamos preparar um planejamento para o produto final. Ó, poema que serviu como inspiração. Eu vou pegar, meus amores, para que seja fácil para todos nós, eu vou pegar as borboletas aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ler, então, as borboletas. Deixa a professora ler o poema que a professora escolheu para vocês, para nós, né? Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! É muito fofo, né, meus queridos? Esse poema, não podemos deixar de dizer, Vinícius de Moraes, o autor deste poema, As Borboletas. Então, a professora escolheu esse poema como inspiração, para a gente começar o nosso aquecimento aqui. Então, vamos escrever aqui, poema que serviu como inspiração, As Borboletas.
borboletas. Autor do poema: Vinícius de Moraes. Lembrando, substantivo próprio, letra maiúscula. Assunto principal do poema são as cores das borboletas, né? As cores, esse é o assunto principal desse poema. As cores das borboletas. É que a gente precisa da resposta curta, porque, na verdade, o assunto também, para você entender, falam do que cada cor que o autor expressa de uma determinada borboleta, ele representa o que significa para ele. Por exemplo, quando ele diz as pretas, então, ó que escuridão. Então, ele expressa a preta como escuridão. Ele expressa, vamos ver aqui, aqui do ladinho, ó. Ele expressa que as azuis gostam de luz, que as amarelinhas são bonitinhas. Aqui em cima, vamos ver, ó, brincam, né? Que eles dizem que as borboletas brincam na luz. Então, ele fala o tempo todo das cores, né? Brancas, azuis, amarelas e pretas. E depois aqui ele vai expressando cada cor. Então, as cores das borboletas. Elementos que serão usados para compor o poema concreto. Então, nós podemos usar o formato, os elementos seria o formato da borboleta e as cores. Que no final a gente pode também colorir o nosso poema concreto. E aqui, como será a organização gráfica do poema? Então, quando ele coloca a organização gráfica, é exatamente a questão do desenho. Então, você vai fazer o desenho, né? Desenho da borboleta. No caso aqui, a professora escolheu da borboleta. Desenho da borboleta, vamos colocar assim de lado. Depois vocês vão entender por que eu tô colocando isso, ó. Desenho da borboleta de lado. E para terminar aqui esse quadro, como será apresentado o poema para os outros leitores? Como será apresentado? Num painel. Nosso mural, né? Num mural. Vamos colocar aqui, num mural. Meus queridos, aqui, o que acontece aqui? Aproveitando esse vídeo que ainda tá curtinho, ó. Nesta aula, vamos escrever o texto que será usado na composição do poema concreto. Então, para a gente chegar aqui, você vai precisar, aproveitando esse vídeo, meus amores, você vai precisar escrever primeiro um conteúdo para depois pensar na composição gráfica. Então, vamos continuar aqui, ó. Não será necessário ainda colocá-lo no formato que você pensou, pois faremos isso na próxima aula. Então, nesta aula, você cuidará do conteúdo do texto, usando o planejamento para escrever seu poema. Então, você viu que a gente tem aqui nas páginas anteriores tanta tinta da Cecília Meirelles, enchente também de Cecília Meirelles, no meio do caminho de Carlos Drummond de Andrade, a porta de Vinícius de Moraes. Nessa página também nós temos o elefantinho e as borboletas também, os dois, ambos de Vinícius de Moraes. Então, você tem aí ideias suficiente para criar o seu poema. Então, esse espaço aqui, primeiro você vai pensar, ó, no título, ou então não, você pode pensar primeiro no seu poeminha, para depois você criar um título. Então, antes da gente pensar na composição gráfica, quer dizer, no desenho, primeiro você vai pensar no conteúdo, na escrita, no poema. Então, pensa em o que você quer escrever. Você quer fazer um poema para tua mamãe? Você quer fazer um poema sobre a pandemia? Você quer fazer um poema
sobre a volta da escola, sobre a natureza, sobre a árvore, uma flor. Então você vai pensar, tem tantas possibilidades. Você vai pensar numa situação em que você quer escrever. O que você quer escrever? Ah, eu quero escrever um poema sobre uma árvore. Eu quero escrever um poema sobre a volta às aulas presenciais. Eu quero escrever um poema sobre o planeta, né? O planeta Terra, sobre a natureza. Então pensa num tema, escreve uma estrofezinha, escreve um pequeno poeminha, não esqueça do título e vai mandando para mim, porque depois esse poema escrito é que nós vamos fazer o desenho. Por exemplo, quando eu falei sobre a composição gráfica da borboleta, deixa a professora pegar um sulfite aqui. Quando eu falei sim que aqui nós fizemos um aquecimento, né? Aí o que acontece? Eu vou fazer um desenho da borboleta de lado sobre as borboletas do poema de Vinícius de Moraes. Então deixa eu pegar aqui um sulfite branco e vou desenhar uma borboleta de lado. Então vamos lá. Vamos fazer um pouco grande aqui, ó. Desculpa o desenho da professora assim rapidinho, tá bom, meus queridos? Aí, como a gente pegou esse poema como inspiração, vamos fazer o rostinho dela, olhando aqui de lado, ó. Um sorrisão. Aí nós temos também as anteninhas, ok? Da borboletinha. E como eu falei que era de lado, então vamos fazer mais um bracinho para ela aqui, aqui. E vamos colocá-la de lado, voando de lado. Não tá cabendo aqui no meu vídeo, mas aí, meus queridos, qual que é a intenção do poema concreto? É nós pegarmos esse texto aqui e copiarmos na borboleta. Então, é esse o treino que nós vamos fazer. Então, a professora vai começar aqui, ó. Brancas, tem que ser letra de forma grande, tá bom, querido? Ó, brancas, azuis, amarelas, vai contornando, tá vendo, ó? Amarelas e pretas. Aí dá um espacinho, brincam na luz. Tá vendo? A professora tá tendo que virar o papel, assim que tem que fazer. Na luz, as belas borboletas. E vamos virando. E tá ficando apertadinho. Aí nós temos aqui, ponto final. Aí nós temos borboletas brancas, aí a gente vai dar um jeitinho de virar aqui assim, ó. Vamos continuar aqui, ó. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis só cabe o azuis, ó. Gostam muito de luz. Agora a gente vem aqui, olha que legal. Ponto final. As amarelinhas. Desculpa a letra da professora, tá bom, querido? Só pra gente poder acelerar aqui os vídeos. As amarelinhas são tão bonitinhas.
Aí nós temos, para terminar, nós temos assim, e as pretas, então? Ó, que escuridão. Então, eu vou colocar no corpinho, ó. E as pretas, então, 3 pontinhos. Ó, que escuridão. Vocês perceberam que eu primeiro fiz a composição gráfica, que eu dispus o desenho, eu escolhi as borboletas de Vinícius de Moraes, e aí eu fui circulando, mas tem que ser com a letra bastão, tá? De forma maiúscula. E fui circulando, mas tem que ter uma sequência lógica, né? Então eu escolhi dar início aqui, porque se você começar lendo aqui, não vai dar certo, né? Então tem que começar. Aí, eu vou colocar uma setinha aqui, ó, da onde vocês têm que começar a ler, tá certo? E a escrever. Bom, queridos, então esse vídeo, qual que é a proposta? Vocês vão preencher, então, a página 48 dessa tabelinha aqui que a professora preencheu. E vocês vão fazer esse desenho aqui pra professora. Pode ser no caderno mesmo, não tem problema, tá certo? Aí vocês, por favor, vocês podem, olha aqui, ó. É que eu não tenho aqui, ó. Mas vocês podem pintar. Cada espaçozinho desse com a cor, por exemplo, um não pinta, pinta um de preto, um de azul, um de amarelo, vai ficar bem bonito, não é verdade? Ou então você pode fazer aqui, ó, pode pintar aqui, ó, tá vendo? Ó, fazer umas bolinhas e pintar com as cores que está sendo referidas no poema do Vinícius de Moraes. E aí vocês vão, terminando o desenho, tudo ainda hoje, tá bom, meus amores? Vocês vão criar o seu poema. Então, pensem num tema, né? Como eu falei, vou repetir. Pode ser uma flor. Vou fazer um poema de uma flor. Vou fazer um poema de uma árvore. Vou fazer um poema de volta à escola. Vou fazer um poema para minha mãe. Vou fazer um poema sobre a natureza. Então, você escolhe um tema e escreve um lindo poema para depois a gente pensar nessa composição gráfica. Então, primeiro eu vou querer... Então, a aula de hoje eu vou querer ver essa borboleta bem linda, bem colorida, bem escrita, tá certo? Você pode até fazer ela em lápis, que é melhor, e depois escrever de caneta, mas escreve com calma, para você ir treinando, vai virando, né? De preferência, para você se preparar, para você fazer depois... o seu poema, que é esse aqui, tem que ter calma para pensar, é gostoso, meus queridos, vocês precisam fazer o teu, então vocês não podem copiar, não pode procurar na internet, o ideal é que vocês pensem num poeminha, né? Escreva o seu poema, de preferência com 4 estrofes, tá certo? Porque aqui você tem, ó, você tem o título, aí você pode pular uma linha, 1, 2, 3, 4, fazer 4 versinhos, tá certo? Capriche. Aí você vai mandar para mim amanhã a borboleta bem bonita e vai mandar qual tema que você escolheu para o seu poema concreto, tá certo? E aí nós vamos dar a sequência depois nesse poema concreto com os caligramas, que é bem bacana, bem interessante. Então esse vídeo eu vou aguardar ansiosa amanhã o desenho da borboleta, desse jeitinho assim, tem que escrever, tá bom, meus amores? E de preferência, ainda amanhã, mandar o seu poema lindo que você criou, né? Vou ficar esperando com muita ansiedade um poema bem lindo que você pensou, que você criou, tá bom? Com Deus, beijo e vou estar esperando, meus amores.